Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. No nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, trazendo uma palavra ao seu coração para te abençoar. No nome de Jesus, eu peço encarecidamente que você nos siga nesse canal, eu vou te seguir de volta. Me ajude a pregar a palavra de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu peço que você me ajude a pregar a palavra de Deus, levar a palavra às pessoas que precisam ouvir, gostam de ouvir, né? Gostam da palavra do Senhor. Então você pode nos seguir, eu vou seguir você de volta. Curta, comente, compartilhe. Também nós temos um canal no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, @ubirajaraoliveira55. @ubirajaraoliveira55. Você tem um botãozinho preto, você clica nele, escrito inscreva-se. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Você não é obrigado a fazer isso, mas eu peço a sua ajuda e você também não precisa pagar nada, tá? Por livre e espontânea vontade, por amor, eu peço a ajuda de vocês. Preciso da sua ajuda. Nós cristãos temos que nos unir para levar a palavra do nosso Deus às pessoas no nome de Jesus, tá bom? @birajaraoliveira55. Você curta, comente, compartilha, acione o sino da notificação em nome de Jesus. Amém? Preste atenção, pessoal. A gente sempre tem pregado aqui, sempre tem falado, que às vezes a pessoa, ela fala, poxa, eu vou na igreja, minha vida não muda. Só existe uma maneira da vida da pessoa não mudar: ela não obedecer a Deus. Fora isso, não tem como. Amém, pessoal? Se ela obedecer, se ela for fiel, se ela fizer a sua parte, independentemente de quem quer que seja, independentemente de bispo, de pastor, de apóstolo, de padre, de quem quer que seja, se você tem uma vida com Deus, se você obedece a Deus, você tem que ser abençoado. Se você pratica a palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela funciona. E diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? Ela penetra até o ponto de dividir a alma de espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há nada em oculto que não seja revelado. Amém? Então a palavra de Deus funciona. Ela só não vai funcionar se você não obedecer, se você não praticar. Quando você pratica, quando você vive, você faz com que Deus venha te abençoar. Deus fala, poxa, peraí, ele é humano, ele é pecador, e ele está obedecendo a minha palavra, eu tenho que fazer com que essa palavra se cumpra na vida dele, ou na vida dela. Amém? Então aqui diz assim, capítulo 15 de 1 Samuel. Amém? Vocês acharam? A desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Deus falou para ele, chamou Samuel e falou assim, Samuel, você vai lá e vai falar isso aqui para Saul. Mandou um recado para Saul. Amém? Olha só, versículo 2, o que está escrito aí? Assim diz quem? Prestem bastante atenção, pessoal. Nós já lemos essa passagem aqui várias vezes. Amém? Mas vamos atentar aos detalhes, que a gente vai aprender cada dia mais e mais. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende. Você pode lê-la 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, mas tu vai aprender. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que Deus mandou falar para ele. Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Então quero castigar esse povo, porque esse povo prejudicou o meu povo. Amém? Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói, preste atenção, totalmente a tudo o que tiver. Deus está sendo o quê? Detalhista. Não está sendo bem detalhista? Você vai lá, você vai destruir o rei Amaleque e vai destruir tudo que tiver. E nada lhe poupes. Não vai poupar ninguém. Porém, matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.
Eu quero que extermine, eu não quero que eles existam mais na face da terra. Foi o que Deus mandou falar para quem? Para quem? Para Saul, o rei. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide vos retirai-vos aí e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Perdão. Então feriu Saul, olha só. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Aí olha só, versículo 8, o que está escrito? Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Ele fez o que Deus mandou? Sim ou não? Tomou vivo a Agag e destruiu o restante. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos, e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Amém? Olha o erro aí. Deus não foi bem detalhista? Foi ou não foi? Deus chegou para ele e falou o quê? Eu quero que você destrua tudo. Boi, ovelha, camelo, jumento, criança de peito, mulher, homem, tudo, rei, tudo. Eu não quero que fique nada. Deus, ele foi bem específico, como ele é específico hoje através da sua palavra. Então, isso aí derruba aquela tese, Odorister, de que a pessoa fala: ah, Deus sabe porque eu fiz. Não, eu não vou fazer assim não, porque, sabe, mas Deus vai entender. Quando Deus dá uma ordem, nós não temos que questioná-la, dona Ana. Nós temos que obedecer. Porque Deus quer justamente da maneira que Ele está falando. Deus, ele não, a palavra de Deus, ela não confunde, como muitas pessoas pensam que confunde. Ela não vai confundir você. Ela não vai botar uma dúvida no teu coração. Ah, será que é assim? Será que é assado? Não. Deus, ele é bem específico. Quando ele pede algo, ele pede especificamente. Ele não confunde ninguém. Amém? Por quê? Porque ele quer a obediência. E se você não obedecer, você não pode ter parte com ele. Porque não adianta você desobedecer e ficar pedindo a Deus: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Se a Bíblia diz que é dando que se recebe. Amém? Você quer o que de Deus? O que você quer de Deus? Você não quer ser abençoado por Deus? E Deus quer que você obedeça a Ele. Então, se você quer ser abençoado, isso aí é independente, isso é o que eu tenho falado, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de marido, de mulher, de filho, de filha, de neto, de quem quer que seja. Está entendendo? Ah, vou passar a mão na cabeça do meu netinho, Deus vai entender, netinha, filha. Não. Você não pode desobedecer a Deus para agradar ninguém. Ainda que seja filho, filha, pai, mãe, irmão, qualquer coisa. Está errado, está errado, está errado, você tem que corrigir. Não, está errado. O que aconteceu com Eli? O que aconteceu com Eli? Ele sabia das safadezas dos filhos dele. Ele sabia que os filhos dele ganhavam suborno, que os filhos dele roubavam as ofertas, que os filhos dele se prostituía. Mas ele fez vista grossa. O que Deus fez? Tu vai perder também. Só porque Deus falou para Moisés, fala a rocha. E ele foi lá e tocou na rocha. Deus falou assim: tu me desobedeceu? Você não vai entrar na terra prometida. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas só por isso? Só por isso? Deus não vê como o homem vê.
Deus é santo, Deus é justo. Deus não abre exceção, Deus não tem pena. Deus não tem pena, Deus não age pelo sentimento como seres humanos. Deus, ele age pela razão. O que é certo, o que é errado, acabou. E é isso que nós temos que entender, mas o ser humano não entende, e o diabo ainda coloca na cabeça dele, não é bem assim não. É como quando Deus falou, quando a serpente falou para Eva, né? Eva falou, não, Deus falou que se a gente comer aquelas, a gente vai morrer. Mas será que você vai morrer? É certo que você não vai morrer. Ou seja, já começa a implantar na cabeça da pessoa, tentando falar, não é bem assim não. Amém, pessoal? O que diz lá? Onde que eu parei? Qual? Entendi. 9. Então Saul e o povo pouparam a gado melhor dos ovelhas, dos bois, papapá. Então, versículo 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, eu fiquei arrependida. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. Vocês entenderam? Porque quando a pessoa desobedece, ela deixa Deus, ela deixa de seguir a Deus. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, anunciando-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e esse que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Está vendo? Ou seja, quando a pessoa chega a desobedecer, ela já está com orgulho no coração. Que infelizmente é assim, pessoal. Se a pessoa está sendo abençoada, se a pessoa está conquistando, então ela já acha que ela já pode se dar o luxo de fazer as coisas do jeito que ela quer. Ela não entende que enquanto ela se mantiver na presença de Deus, obedecendo, as coisas virão mais ainda, as bênçãos virão mais ainda. Está entendendo? Ele fala, não, eu executei o que Deus falou. Ele não reconhece, porque Deus já está longe. É o orgulho que mata a pessoa. Ela não vai reconhecer. Não é bem assim como o bicho está falando, não. Muito radical. Não é bem assim. Vai em frente, pô. Vai em frente, o que ele vai fazer? Como eu falei antes, outrora, domingo, para vocês, que eu tinha conversado com o pastor, eu falei, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não tenho poder de... Eu queria ter o poder de persuasão, de convencer a pessoa. A gente não tem, gente. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma cabeça. A gente prega. Então você analisa, você olha para a sua vida, você pesa os prós e os contras e vê. Porque o que nós estamos fazendo aqui é te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para ajudar você a ter uma vida abençoada, uma vida transformada. Glória a Deus. Não estamos aqui, como eu falei domingo, eu quero ensinar, mas se você vai aprender ou não, isso é problema seu. Eu não posso obrigar. Os pais, eles ensinam os filhos, não é isso? Mas a gente vai saber se quando eles alcançarem a idade adulta, eles vão obedecer a gente? E quantos dos nossos filhos, quando alcançam a idade adulta, vai fazer o que dá na telha? E você fala e não obedece, não é verdade? Sim ou não? É maior de idade. Você acha dono do seu umbigo, do seu nariz? Glória a Deus. Olha só. Então diz assim, ele falou que obedeceu a palavra, né? Então disse Samuel, que balido de ovelhas e é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxemos, porque o povo poupou o melhor dos ovelhas, dos bois, para o sacrificar ao Senhor Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Ainda que o que a pessoa vai fazer, né, aparentemente, ainda que o que a pessoa vai fazer, aparentemente, é para Deus, Deus não quer nada errado, pessoal. Deus não aceita.
Deus falou, destrói, acaba. Ah, não, vamos pegar e vamos sacrificar. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça o que Ele falou, que você tem que executar o que Ele falou. Do jeito, mas por quê? Não interessa o porquê. Do jeito que Ele falou, tem que ser feito. Amém? É como diz o ditado aí fora, né? Ordem dá quem pode. E obedece quem tem juízo. Não é assim? Hã? Por quê? O que a gente sente empregado? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei. O que vai acontecer amanhã? A gente vai estar aqui amanhã? Hã? As coisas se acabam assim, ó. Estava até conversando com a dona Esther. Eu estava falando sobre o genro dela. O homem estava lá, ativo, fazia acontecer, e hoje está aí, ó. Falei, meu pai também era assim. Meu pai ativo, pá! Daqui a pouco vai desfiando. Nós não somos nada, gente. Não somos nada, não sabemos nada. Nós temos que obedecer. Amém? Porque você tem que entender o seguinte: qual é o erro dos nossos filhos? Eles pensarem que sabem mais do que nós. Né? Sim ou não? Tu vai falar, eles acham que sabem mais do que nós. Por isso que não quer obedecer. E muitas pessoas são assim para com Deus. Que Deus fala com ela, para ela fazer algo, ela acha que sabe mais do que Deus. Ah não, mas Deus vai entender. Né? Sim ou não? Deus vai entender. Ó, então disse Samuel: espera aí e te declararei o que o Senhor disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles e até exterminá-los, porque pois não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois melhor, e do designado na destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Amém, pessoal? Obedecer é melhor. Aí a pessoa fala: poxa, eu estou vindo na igreja direto. É só isso que Deus quer, que você venha à igreja? Não, que você obedeça. Amém? Que você pratique, que você obedeça. Lute para praticar e obedecer, para que Deus possa te abençoar. Diga glória a Deus. Amém? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e a culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Você rejeitou a palavra do Senhor, Deus também rejeita você. Aí viram os pregadores e falam: uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos salvos. Nós permaneceremos salvos enquanto obedecermos, enquanto colocarmos a nossa vida na mão de Deus. A partir do momento que deixamos de obedecer, a gente não quer mais Deus. Amém? Se mostra que quer Deus, não é dizendo eu amo a Deus, eu quero a Deus, eu vou à igreja, não. Se mostra que quer Deus obedecendo a palavra de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Então, o Saul disse para Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos a sua... Aqui, ó. Temi o povo e dei ouvidos a sua voz. Como eu falei para você, quantas pessoas desagradam a Deus? Marido por causa da mulher, mulher por causa do marido, pai e mãe por causa de filhos, para poder agradar um ao outro. Né? Sim ou não? Passa a mão na cabeça. Está aqui, ó. Ah, eu temi o povo. Ele preferiu fazer as coisas que o povo estava mandando, ou seja, perdeu. Ele não só perdeu o reinado, não. Perdeu a unção, perdeu o espírito. Logo um demônio entrou nele.
A Bíblia fala que um espírito maligno entrou em Saul porque ele desobedeceu a Deus. Porque está escrito lá no livro de Romanos, Efésios capítulo 2, que nos filhos da desobediência habita um espírito maligno. Amém? Então foi o que aconteceu com Saul, sim ou não? E virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela rola da manto e este se rasgou. Está vendo? Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Eu não penso que a gente é alguma coisa não, porque tem sempre alguém que seja melhor do que nós. Enquanto nós estamos obedecendo, nós estamos sendo abençoados por Deus, estamos na presença de Deus. E tem mais, eu falo para você que Deus não tem pena, que Deus não age pelo sentimento, não falo? Sim ou não? Olha o capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás o quê? Terás o quê, pessoal? Pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus falou assim: meu irmão, não tenha pena não. Até quando você ficar com pena de Saul? Já rejeitei. Deus não tem pena, gente. Porque Deus quer que a gente obedeça. Deus age, como eu falei, Deus age pela razão. Se Deus tivesse pena, não ia ter criança na rua aí, ó, morrendo de fome, pai, um homem, gente na rua aí, padecendo. Porque Deus, ele dá uma diretriz, Deus, ele dá uma direção. Se nós seguirmos, ele deu 2 caminhos. O que nós escolhermos, nós somos responsáveis. Amém? Somos responsáveis pelos caminhos que nós escolhemos. Então a gente não tem que estar passando a mão. A gente não tem que estar desagradando a Deus por causa de ninguém. Ah, mas vai ficar triste comigo? Não importa. Melhor é ele ficar triste com você, revoltado com você, do que você ser rejeitado por Deus. E ainda que o filho fique, a filha, que seja quem for, revoltado, depois vai passar porque ela vai ver: não, meu pai e minha mãe têm razão. Tem razão. Amém? Tem razão. Eu sempre falo isso com muito orgulho. Eu falo com orgulho isso. Nunca desrespeitei meu pai e minha mãe. Sempre honrei meu pai e minha mãe. Não importa o que meu pai tenha feito, tenha deixado de fazer. Ele era meu pai e eu obedecia. Por pior que seja seu pai, por pior que seja sua mãe, é seu pai e é sua mãe, você tem que obedecer. Não importa. Ah, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe não vale nada. Não interessa. É a autoridade de Deus. E a Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias sobre a terra. Amém? Ah, a minha vida está assim, foi porque meu pai errou, porque minha mãe errou. Não. Negativo. Como eu falei, cada um escolhe para si o que quer. Eu não posso dizer que a minha vida foi destruída por causa do meu pai e minha mãe. Negativo. Óbvio, lógico que nunca. Os pais não pagam pelos filhos, nem os filhos pagam pelo pai. Amém? Então, obedeçamos. O que Deus quer que nós façamos é obedecer. Ser fiel e andar no caminho dele. Então, nós vamos ver o resultado do poder de Deus na nossa vida. Quem entendeu aqui, por favor? Diga glória a Deus. É isso, meu irmão, minha irmã. Isso é independente de igreja, de credo religioso, independente de qualquer coisa. Não importa onde você está frequentando, você está indo, está fazendo. Se você for fiel a Deus, aonde você for, você vai ser abençoado. Você vai vencer, você vai conquistar. Não porque você é bonitinho, porque você... Não, é porque você obedece. Porque você é fiel e Deus é contigo enquanto você assim o fizer. Obedecer e for fiel, Ele vai te honrar. Tá certo? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja. Segue a gente nesse canal. Eu vou te seguir de volta. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva, por favor, no nosso canal do YouTube, @Ubirajara_Oliveira55. Tem um botãozinho preto, você clica, não paga nada. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação e que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Uma linda e forte. Salve a Deus. Glória a Deus.